Olá pessoal, estamos novamente aqui nos estúdios da PCI Concursos, é uma satisfação estar com vocês. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos tratando de responsabilidade civil. Nós já falamos aqui nos últimos encontros sobre os pressupostos da responsabilidade civil e falamos também sobre o nexo de causalidade, importante pressuposto para a verificação da responsabilidade civil, sem o qual não há responsabilidade. Então nós vamos continuar tratando um pouquinho sobre esse tema do nexo de causalidade para falar efetivamente das chamadas excludentes da responsabilidade civil. E é um tema que está intimamente ligado ao nexo de causalidade, porque essas excludentes atuam justamente para desfazer, para romper o nexo de causalidade. Muito bem, então vamos acompanhar aqui no nosso slide algumas considerações sobre essas excludentes. Nós temos então que as excludentes podem ser definidas como circunstâncias que descaracterizam o nexo de causalidade, desfazendo seus elos, rompendo os seus elos. E se houver rompimento desses elos, obviamente não haverá dever de indenizar, não haverá esse dever. Quais são efetivamente as hipóteses, de exclusão da responsabilidade civil? Nós procuramos estabelecer a hipótese e na sequência, eventualmente, exemplos para a gente bem entender essas excludentes de responsabilidade civil. A primeira hipótese, a primeira causa de exclusão da responsabilidade civil é a culpa exclusiva da vítima. Se a vítima participou efetivamente para o resultado e ela é a ela a que se deve imputar a causa do dano, não haverá dever de indenizar. Se exclui, não há um nexo de causalidade efetivamente, está excluído. É a culpa exclusiva da vítima, a vítima que ao praticar um determinado ato concorreu diretamente e única e exclusivamente para aquele resultado. Quais são os exemplos que nós temos aqui? Por exemplo, ligar eletrodomésticos ou eletrodoméstico com voltagem diferenciada. O equipamento era de 110 e ligou-se na 220. O pedestre atropelado por atravessar fora da faixa. O acidente com o surfista ferroviário, vamos até colocar aspas aqui no surfista ferroviário, Por quê? É importante, eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa hipótese de culpa exclusiva da vítima. A jurisprudência, ela entende que nesses casos, do chamado surf ferroviário, a culpa é exclusiva da vítima. O que é o surf ferroviário? O sujeito ele resolve se colocar na parte de cima lá dos vagões do trem, no teto do trem e seguir viagem, fazendo um verdadeiro surf, E essa pessoa aproveita eventualmente um total. Ele não está preocupado com a segurança. Ele não se preocupa com a segurança, ele apenas procura aproveitar aquela viagem daquela maneira, fazendo esse surf ferroviário. O STJ já decidiu que nesse caso a empresa não tem nenhum tipo de responsabilidade. Por quê? Há um rompimento, a culpa é exclusiva da vítima, ela assumiu totalmente o risco em eventual acidente. E por isso, então, nesse caso, nós temos a culpa exclusiva da vítima também para o chamado surf ferroviário. Por outro lado,
nós também podemos aproveitar aqui para trazer um exemplo, uma situação que, nesse caso, o STJ entendeu que existe o nexo de causalidade e, portanto, o dever de indenizar. São os chamados pingentes. Tem algumas pessoas que resolvem viajar na escada do vagão, né, como um pingente. Nesse caso, né, alguma coisa pendurada. Nesse caso, há uma responsabilidade de empresa que deve zelar pela segurança do transporte. Essa pessoa está utilizando o trem, o ônibus como transporte. Então, se a empresa não tomou cuidado para evitar que ele viaje com o pingente, ela estará sendo será responsabilizada por não cuidar, por não zelar da segurança. Então é diferente do surfista ferroviário. Muito bem, voltando aqui para o nosso slide, nós temos a chamada culpa de terceiro, como, né, aqui no item B, culpa de terceiro como excludente da responsabilidade. Nesse caso, o dano ele só aconteceu porque um terceiro, né, outrem causou. Então não pode ser imputado à pessoa que está sendo acusada de gerar o dano, porque na verdade o terceiro é que gerou toda aquela situação. O exemplo que nós trazemos aqui no slide, é importante vocês chamarem atenção, é o do engavetamento, né? O engavetamento entre veículos e todos os danos decorrentes desse engavetamento. O veículo 1, né? O veículo, vamos chamar aqui de veículo 1, acaba atingindo o veículo 2, que, por consequência, acaba atingindo o veículo 3. Só que o veículo 2 somente atingiu o veículo 3 por conta do descuido, pela alta velocidade, enfim, do veículo 1. O veículo 2 não pode ser responsabilizado pelo prejuízo do veículo 3. Por quê? A culpa, na verdade, é de outrem, é do veículo 1. Essa é a ideia da culpa de terceiro, né, presente nesse caso. E vejam, nós precisamos chamar atenção, e aqui eu gostaria que vocês destacassem, também está no nosso slide, nós não podemos confundir a culpa de terceiro com culpa concorrente. A culpa concorrente é a culpa que será imputada ao causador do evento, né, e de outrem ou da própria vítima, né, da própria vítima que efetivamente concorreu também para o resultado. Nesses casos, conforme dispõe o artigo 945, vamos lá fazer a leitura, mais uma vez nós chamamos atenção para a necessidade de se fazer leitura dos dispositivos, né, do código. O artigo 945 diz assim: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, há, na verdade, aqui não uma exclusão de nexo de causalidade. O nexo de causalidade continua intacto. O que há, nesse caso aqui, é uma flexibilização do quanto indenizatório. Haverá uma diminuição porque, queira ou não, a vítima, de certa forma, concorreu para o resultado, ok? Então, chamem atenção para esse detalhe também. Seguindo, nós temos mais uma causa, mais uma excludente do nexo de causalidade, que é o chamado caso fortuito e a força maior. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, caros amigos, para o fato de que esses dois conceitos geram uma polêmica danada. Existem inúmeras teorias que tentam explicar
dar conceitos quanto diferenciar caso fortuito e força maior, evento da natureza, não evento da natureza, previsível, imprevisível, enfim, existem várias teorias que tentam explicar. Que elas são excludentes de responsabilidade, ou melhor, do nexo de causalidade, isso sem dúvida, mas nós precisamos analisar com cautela e verificar efetivamente o que a nossa jurisprudência, o que a nossa doutrina tem adotado como teoria, né? Qual é o posicionamento que vem sendo adotado? Então nós procuramos, nesse slide, resumir esse posicionamento tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Bom, nesse caso, nós trouxemos aqui a chamada teoria da previsibilidade e da irresistibilidade, que é uma teoria adotada pelo STJ. Então, ela é aceita pelo Superior Tribunal de Justiça e tem sido utilizada justamente para a resolução da maioria dos casos de responsabilidade civil que envolvam, então, eventualmente, caso fortuito e força maior. Para essa teoria, força maior é evento que, mesmo sendo previsível e inevitável, é irresistível. Não tem como se evitar. Não tem como, ele vai acontecer e o resultado é muito forte. Por isso que é uma força maior. O caso fortuito já é um acontecimento também imprevisível, tem que ser absolutamente imprevisível e, portanto, inevitável. Não depende de uma força da natureza. Bom, vejam então que o Superior Tribunal de Justiça, ele não se preocupa em fazer a distinção entre uma coisa e outra, entre os dois fenômenos. Porém, identificá-los no caso concreto. Essa é a preocupação do STJ. Então, voltando um pouquinho, e a gente vai fazer também a leitura do artigo 393 do Código Civil, nós vamos verificar que para essa teoria, para o STJ que adota essa teoria, falar o que significa força maior ou caso fortuito não tem muita relevância. Importa identificar em cada caso e se realmente eles excluem ou não o nexo de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar. Nós citamos aqui o artigo 393, vejamos lá o 393 do Código Civil, e que diz o seguinte, vejamos o 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Quer dizer, o próprio código não faz diferenciação. Ele adota os dois conceitos e é o que justamente o STJ tem tem se preocupado. Não ficar falando, olha, isso é força maior, isso é caso fortuito, que são excludentes, eventualmente serão analisados no caso concreto. Muito bem, então vejamos aqui alguns exemplos, algumas situações de aplicação dessa teoria, chamada teoria da previsibilidade e da irresistibilidade. Muito bem. Primeira situação, assalto à mão armada no interior de ônibus, trens, metrôs. Esse é um exemplo que nós tiramos, inclusive, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se trata de um caso fortuito. Por que é um caso fortuito? Porque é um acontecimento imprevisível e inevitável. Inevitável por quê? Porque a empresa de transporte, nesse caso, qual é a atividade fim dela? Transportar pessoas e não dar segurança às pessoas. A segurança dela deve ser a segurança em transportar as pessoas. Então vejam, a empresa de transporte não deve ser punida por um fato inesperado e inevitável, já que não faz parte, sublinhem, já que não faz parte da atividade fim do serviço de condução de passageiros. A atividade fim
é a condução e não da segurança. Então esse assalto a uma armada não poderia levar a obrigar a empresa a indenizar a vítima. Por quê? É caso de fortuito. É um acontecimento imprevisível e inevitável. Muito bem. Vamos pensar aqui em outro exemplo. O motorista que está dirigindo em condições normais de segurança, né? Ou seja, dentro da velocidade esperada, enfim, com todos os cuidados, observando a sinalização de trânsito, quando do nada, né, e a gente coloca aqui de repente, o que acontece? Um raio atinge o automóvel no meio da rodovia, né? Esse motorista aqui pode, sem dúvida alguma, jogar na cena que ele tem grande chance de ganhar. Afinal de contas, ser atingido por um raio, apesar de que aqui no Brasil nós temos muitos raios, né? Somos campeões em raios, mas enfim, o raio caiu, né, bem lá no carro dele e ele acabou causando um acidente por conta desse raio que caiu. Ele perdeu o controle do carro e gerou um acidente, né, trazendo prejuízos para outrem. O que nós temos aqui? O raio é um fato natural, né? Vejam, se ficar provado, né, nesse caso, se houver a prova de que justamente o acidente aconteceu, né, o prejuízo aconteceu para o outro, em razão do que o raio caiu naquele momento, o fato é imprevisível, inevitável, irresistível, força maior e, portanto, excludente, né, de responsabilidade, e aí então o condutor não poderá ser punido, né, a uma efetiva excludente aí por conta de uma força maior e não um fortuito. Vejam, e ainda aqui no nosso slide, eu também gostaria que vocês chamassem atenção, nós temos uma perguntinha que também vem da jurisprudência, tá? E o atraso do voo por conta de um urubu, olha só, de uma grande ave que foi sugado pela turbina do avião, né? Nós temos aqui uma situação que já chegou aos nossos tribunais, inclusive chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Nós sabemos que esse tipo de acidente acontece, né, próximos aos aeroportos. Pode acontecer no momento da decolagem e, enfim, isso daí pode trazer uma série de transtornos ou até mesmo logo após a decolagem, pelo grande turbilhão, né, pela grande energia que se tem ali da turbina, essa ave, que é uma ave grande, ela é então sugada e o avião tem que voltar, atrasou, enfim, e algumas pessoas podem ter danos em razão disso. Esse fato pode gerar um dever de indenizar para a empresa aérea? Olha só, num primeiro momento, a jurisprudência pendeu para um fortuito, era fortuito, inevitável, enfim. Porém, nós já temos decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é plenamente evitável que essas aves estejam rodeando. Ocorreram tantos acidentes, tantas situações, que as empresas têm como se precaver. Os aeroportos, enfim, todos ali, todos os agentes podem se precaver, então é evitável. Sendo evitável, o fortuito já não é mais excludente de responsabilidade. E a jurisprudência, então, tem entendido que, nesse caso, o atraso do voo pode gerar o dever de indenizar. Olha que situação interessante e merece o nosso destaque aqui, né? Merece o nosso destaque aqui. Então, são essas algumas das excludentes de responsabilidade. Aí nós vamos aproveitar também para, diante desse quadro de responsabilidade civil, ainda tratar de um tema bastante interessante, que é a chamada, e que tem sido objeto de questionamento nas provas, nos concursos, até pela sua atualidade, pela sua novidade. Nós vamos falar da chamada teoria da perda de uma chance ou teoria da perda da chance. É um tema
que precisa ser estudado com maior profundidade por conta de todas as suas vertentes. Então, nós no primeiro momento vamos apresentá-la a vocês, para que vocês tenham conhecimento e saibam que, imaginem, aí possam ter ideia, melhor dizendo, do que a jurisprudência vem entendendo em relação a essa teoria que tem uma forte influência do direito francês. Então vejam, o que é a teoria da perda de uma chance ou simplesmente teoria da perda da chance? Ela é construída, né, podem chamar a atenção, com base na ideia de que a vítima pode obter uma indenização, uma reparação, uma vez que o causador do ilícito a privou de alguma chance de obter uma determinada vantagem. Então vejam, a ideia da perda de uma chance, a responsabilidade pela perda de uma chance está ligada justamente ao fato de que, se houver uma vantagem no futuro e essa vantagem for concreta, o agente poderia ou poderá ser responsabilizado justamente por conta dessa privação. Essa é a ideia da teoria, em resumo, da teoria da chance. Vejam, qual é a finalidade? A finalidade é a de responsabilizar o agente causador de um dano intermediário, concreto e intermediário, entre o dano emergente e o lucro cessante, ou seja, a perda, né, de uma posição mais vantajosa. Então vejam, o que o STJ, por exemplo, entende como teoria, como forma de se aplicar a teoria de uma chance. Há um julgado bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que uma criança, ela pleiteou uma indenização pela aplicação da teoria da perda de uma chance, porque a empresa que foi contratada para fazer a coleta de material genético, de cordão umbilical, para ser congelado, enfim, e para guardar célula tronco, para eventualmente no futuro poder colaborar na solução de um problema médico, enfim, relacionado àquela criança, simplesmente o preposto da empresa não compareceu e o cordão umbilical então não foi coletado. E a ideia da demanda era uma indenização porque houve a perda de uma chance de no futuro se ter efetivamente esse cordão umbilical e essas células tronco, e agora não há mais essa possibilidade porque não foi coletado naquele momento. Então o STJ entendeu, né, voltando aqui, que a empresa deve ser responsabilizada e indenizar, né, uma criança recém-nascida porque o preposto não apareceu para fazer a coleta. Tem aqui, inclusive, nós trazemos aqui uma parte da ementa do recurso especial, né, ligado a esse caso. Olha, sublinhe aí, quem quiser fazer uma pesquisa depois no site do Superior Tribunal de Justiça, no www. stj.jus.br. Nós temos lá, vocês poderão obter inclusive o acórdão na íntegra desse recurso especial. Olha o que nós trouxemos, os itens 4 e 5 da ementa do acórdão. Vejam só que não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto da reparação. Veja então que a chance perdida é aquela de se ter congelado efetivamente a célula tronco, essa célula tronco que pode ser utilizada depois para
cura de uma doença genética ou outras doenças, ou um problema de saúde decorrente de um acidente de trânsito, e aí sofreu uma lesão medular e a partir da implantação de célula-tronco o sujeito pode ser curado. Então, perdeu-se uma chance, uma situação mais vantajosa para a criança nesse caso. E no item 5, o que nós temos? A caracterização do dano extrapatrimonial para a criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. Foi essa a ideia a partir da qual o STJ entendeu que houve perda de uma chance. É importante vocês chamarem atenção para o fato de que realmente essa teoria da perda de uma chance ela deve ser aplicada com bastante cautela, ainda não há uma previsão expressa no código, é uma novidade e então em cada caso deve ser aplicada com cuidado e com bastante paciência pelo julgador. Mais uma vez, deixo aqui o meu abraço, é uma satisfação falar com vocês, estamos juntos nessa caminhada, torço para que nessa maratona de estudos nós tenhamos excelentes resultados. Um forte abraço, caro concursando, e até a próxima.